E aqui começamos a nossa caminhada para contarmos a história da diversidade religiosa no município de Pé de Serra. Em Pé de Serra, as religiões coexistem, o que não significa dizer que elas se misturam. Em Pé de Serra, as religiões se respeitam, o que não significa dizer que um membro de uma religião vai proferir a fé da outra religião. A história do catolicismo, das igrejas evangélicas, tudo isso você confere nessa nossa caminhada, no nosso documentário, A História das Religiões em Pé de Serra. O sermão hoje foi abençoado, nosso pároco estava inspirado. Como foi bom marcar presença nessa celebração. Mas você já teve curiosidade de ir em outra igreja? De ir em outra igreja? Maria de Virgens, a gente já conversou sobre isso, eu já te disse que não. Só há um caminho e uma fé. Igreja só existe uma, a Igreja Católica Apostólica Romana. Pai, eu preciso contar uma coisa. Lá vem você. Por que não conta logo? Eu tô pesquisando no YouTube sobre as mais diversas religiões. E assim, eu me sinto muito atraída pela religião afro. Mas que bobagem é essa que você está colocando na cabeça agora? Você era uma menina abençoada, tomava hóstia, participava do grupo da renovação carismática, cantava na igreja e tudo mais. Depois que ganhou esse celular aí que a sua avó lhe deu, depois dessa besteira de YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, me vem com essas bobagens. Eu não tenho paciência para isso não, Maria de Virgens. Ah, pai, para. Eu só quero ir no terreiro, eu quero conhecer o terreiro de Macumba. Você quer conhecer o terreiro de Macumba? O que é que você quer fazer em um terreiro de Macumba? Conhecer, pai. Novos mundos, novas culturas, novas formas de pensar. Filha, isso é tudo engano, ilusões, são armadilhas do inimigo. E quem tá certo? O senhor tá certo? É porque as outras 13 mil religiões existentes estão erradas, a sua está certa. O senhor sabia que apenas 1 em cada 7 religiões são cristãs? Eu não me importo com essas estatísticas, eu não me importo com o que o mundo acredita ou não. Eu me importo com a minha intimidade com meu Senhor Jesus Cristo. É nisso que eu baseio a minha crença. Ora, pai, o mesmo acontece comigo. Não é questão de espiritualidade. Pode até ser psicológico. Eu só quero ir no terreiro e ver como as coisas funcionam. Então vamos fazer uma combinação? Você vai orar, vai ficar de joelho e vai pedir para Nossa Senhora de Aparecida. Se ela permitir, ela vai vir até mim e vai revelar que é para eu te levar do terreiro de Macumba. E é muito forte na Igreja Católica o período quaresmal, os 40 dias que antecede a Páscoa, onde a gente realiza e reflete sobre a campanha da fraternidade, que a cada ano traz um tema importante para ser melhorado no nosso país. E também, após o período quaresmal, a gente tem o período da Páscoa, que é um período muito forte, tanto na história da Igreja Católica, quanto no catolicismo de Pé de Serra. Vale ressaltar também que, fazendo parte desse processo forte do catolicismo em Pé de Serra, que mesmo antes da existência das comunidades eclesiais de base, as pessoas tinham o costume de se reunir juntamente à vizinhança para fazer rezas, fazer vias sacras nos períodos quaresmal, com visita ao monte, com visita aos cruzeiros. Então, é muito forte esse momento de oração, de fé e de comunidade dentro da realidade do nosso povo. Atualmente, nós temos diversas religiões que atuam no nosso município. E é importante a gente perceber e a gente precisa compreender que todas as religiões, apesar de o catolicismo ser visto como religião predominante, todas as religiões, ela tem um significado e ela tem um sentido.
E nós que somos os cristãos e principalmente os católicos, precisamos compreender de fato essa palavra tão importante no meio da religiosidade, que é o ecumenismo. Porque o ecumenismo em si, ele significa o respeito. Então, como cristãos, como pessoas que têm como prática a vivência, o seguimento a Jesus Cristo, precisamos compreender que o respeito, ele deve estar acima de qualquer coisa. Nós já tivemos, inclusive, foi tema da campanha da fraternidade, não lembro atualmente em que tempo, em que ano, mas nós já fizemos reflexões diversas sobre o ecumenismo. Eu tenho percebido que ao longo dos tempos, essa visão ecumênica entre as religiões em Pé de Serra, ela tem se distorcido. A gente percebe que, por parte das pessoas que viveram aquele momento de campanha de fraternidade, né, aquele momento católico, a gente percebe que ainda há esse sentimento de respeito, de união, de junção a outras religiões. Inclusive, recentemente, nós fizemos um movimento, foi feito no município, um movimento muito importante, né? Um dia de oração pela paz em Pé de Serra, onde diversas religiões, diversas pessoas participantes de religiões diversificadas fizeram parte daquele momento. Ao longo da minha caminhada cristã, quando eu de fato iniciei a caminhada cristã, eu lembro, nós tínhamos Padre Severino, né? E aí a gente vai falando da diferença entre os padres. Nós tínhamos Padre Severino, que para sua idade era muito paciente, o povo fazia muito o que queria. E aí, conjuntamente com ele, nós tínhamos Padre Geraldino, era um padre assim, mais firme, que já trazia dentro da sua caminhada o processo de pastoral, né? E aí, conjuntamente com Severino, com Geraldino, surge Padre Severino. Esse fez a revolução da comunidade católica em Pé de Serra, inclusive a mudança da festa de Cristo Rei, né? Algumas mudanças nas festas de padroeiros, ela vem mediante a chegada de Padre Silvino. Padre Silvino foi visto e de fato agiu de uma forma assim muito radical, porque ele veio e mudou diversas realidades. Onde naquela oportunidade, a gente acostumado com a realidade de Padre Severino, muitas pessoas não aceitaram o jeito que Silvino colocou, né, dentro do processo da comunidade. Então houve muitas diferenças entre pessoas, inclusive nesse período, algumas pessoas que eram católicas atuantes, se tornaram protestantes e continuam protestantes ainda. Então, assim, um padre que marcou muito a história de Pé de Serra foi o Padre Silvino. Ele fez a revolução, entre aspas, né? Digo revolução porque a partir da chegada de Padre Silvino, muita coisa mudou na comunidade. E aí a gente foi tendo o Padre Lino, Padre Roberto, é um padre que, assim,
as pessoas não esquecem, né? Aí a gente teve Padre Carlinhos, a gente teve Padre Esdras, né? Juntamente com Padre Valnei, Padre Rogério. Então, foram os padres que mais se destacaram dentro do contexto. E aí, né, Pé de Serra torna-se paróquia, e a gente teve Padre Robson, né? Teve Padre... Hoje, Padre Maurício. Pelos desabrigados, pelos refugiados e por todas as vítimas das guerras, para que recebam todo o auxílio necessário para recomeçar suas vidas e principalmente que sintam... Desde a sua fundação, Pé de Serra é um município predominantemente católico. Temos como festas principais a Festa do Bom Jesus, é a chamada Festa do Padroeiro, que é realizada em 6 de agosto. E, por um bom período, tínhamos como segundo padroeiro a Festa de Cristo Rei, realizada em 6 de janeiro. Onde, nesse período, juntava-se a festa dos vaqueiros na comunidade. Durante o período das festas, tanto do padroeiro quanto do Cristo Rei, eram realizadas novenas, o novenário, que é um período de 9 dias, missas, procissões, e a cada tempo iam surgindo novidades, com quermesses, com festas. Nós tínhamos festas de largos. Tudo isso fazia parte do calendário da festividade da Igreja Católica. Até então, nós tínhamos missas de vez em quando, de ano em ano, onde toda a comunidade se juntava para participar. Com o passar dos tempos, foram surgindo as comunidades eclesiais de base, onde a cada povoado, a cada fazenda, eram criadas essas comunidades, e as pessoas, por serem mais próximas, se reuniam e lá faziam a celebração da palavra. A caminhada cristã, ela exige de nós nos percebermos como irmãos e irmãs. Não importa o caminho religioso que cada um trilha. É necessário que sigamos firmes, juntos, todos cristãos, católicos, evangélicos, o pessoal do candomblé, o pessoal da Umbanda, o pessoal do Espiritismo, qualquer que seja a religião, a gente precisa, a cada dia, a cada momento, respeitar-nos uns aos outros, tolerar, ser tolerante. A gente sabe que a intolerância religiosa é crime, e nós não podemos e não devemos cometê-lo, pois Jesus Cristo, ele pede que a gente ame uns aos outros como ele nos amou. Maria de Virgens, minha filha. Quem é você? Meu nome? Pode me chamar de Foguinho. Eu sou um orixá. Oxe, achei que o nome de orixá era Caboclo das Sete Cruzilhadas, é pilintra e coisa do tipo. Filha, eu tenho vários nomes. A linguagem é somente uma das evoluções pelas quais o espírito passa. No mundo em que eu vivo, já não se dialoga mais verbalmente. É tudo sentimento, energia. Você pode me chamar pelo nome o qual você se identificar.
Eu queria que meu pai me levasse no terreiro de Macumba. E pronto. Agora vão colocar a culpa sempre em mim, dizendo que sou eu que descaminho a juventude. Mas na verdade tudo isso são culpas dos seus hormônios. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante, está escrito Cântico de Vitória. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as outras coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Porque foi Cristo que morreu e ressuscitou. Então, irmãos e irmãs, nada pode te separar do amor de Deus. A igreja que eu pertenço hoje, ela segue uma linha tradicional também. Embora seja uma igreja independente, mas os costumes, as doutrinas são tradicionais, né? Segue esse alinhamento com a igreja tradicional. Uma igreja independente, mas uma igreja tradicional. Porque eu vim de uma origem batista, né? Então, o meu problema não foi com a doutrina batista. Em si, né? Não discordar da doutrina batista, né? Eu concordo até hoje. Eu sou batista. Não pertencente à convenção, mas batista, né? Então, eu entendi que precisar de algo novo, né? Não houve desavença, não houve briga, não houve nada, né? Quando eu saí da igreja batista, conversei com o pastor, né? O pastor abençoou, como se diz, né? Levou para a diretoria e em assembleia, né? Comunicou que eu estava querendo se desligar para viver alguma coisa, algo novo, né? As pessoas que frequentam, né? Tem pessoas novas, né? A partir do pontapé, né? Que iniciou, apareceu pessoas novas, né? Tem pessoas que são de outras igrejas, né? Mas que volta e meia, né? Aparecem, né? Para cooperar, né? Para ajudar no trabalho, pessoas para cantar, para pregar, né? Então a gente coopera um com o outro, né? Eu vejo, né? Por parte de alguns, sim. Eu não sei, não deveria chamar de rivalidade, né? Não sei se é uma rivalidade, né? Mas há ainda aquele, hoje menos, né? Mas antigamente há aquele sentimento da pessoa entender que a igreja que ele frequenta é a igreja 100% correta, né? E que a outra não é tão correta assim. Mas mais por parte dos fiéis, né? Com a liderança eu não vejo essa rivalidade, né? Mas parte dos fiéis, sim. Talvez por falta de entendimento, né? Aqueles fiéis também que são mais maduros na fé, já não estão assim, eles compreendem que o reino de Deus é multiforme graça. A multiforme graça de Deus. Multiforme tem muitas formas, a graça de Deus. Às vezes algumas pessoas falam, mas tem muita igreja. Não tem muita igreja, tem pouca igreja ainda. No Brasil ainda tem pouca igreja, embora as pessoas acham que tem muita igreja, não tem muita igreja. Por ser vindo de uma tradição, né, católica, né, de uma igreja só, né, só conhecer a igreja católica, e às vezes as pessoas pensam que só é para ter uma igreja. Uma igreja não consegue atender a necessidade do povo. Você olha aqui em Pé de Serra. Pé de Serra tem, vamos colocar, 15 mil habitantes. Aonde está os 15 mil habitantes? A maioria deles estão fazendo o quê? Será que se a gente tivesse 300 igrejas em Pé de Serra não daria o melhor suporte a essas pessoas? Porque você vê aí, a igreja que mais
tem fiéis em Pé de Serra, é a Igreja Católica. Depois a Assembleia de Deus. Mas se você for comparar o número de fiéis que frequentam, né, ali assiduamente, né, não nominal, né? A pessoa fala, eu pertenço à igreja tal, mas só vai lá uma vez na vida, para Deus não significa nada, né? Pessoas que têm compromisso. Se você for comparar o número de fiéis que estão dentro dessas igrejas com o número da população, não vai dar 5% da população pé-de-serrense. Então, por isso que Deus, o Evangelho, né, a graça de Deus se manifestou da multiforme graça, né? E os sinais da sua vida já se mostram cada vez vencendo bem Jesus. Filho Minha Nossa Senhora de Fátima, de Aparecida. minha Nossa Senhora de Guadalupe. Filho, em seu coração você desejou minha presença? Desejei sim, minha Nossa Senhora, desejei sim. Aquela atrevida da Maria de Virgens, a minha filha, inventou de me pedir para eu levar ela no terreiro de Macumba. Vê se pode um negócio desse. Homem, e por que você não leva ela para conhecer? Não! Desculpe. Perdão, não. Jamais, porque eu sou de tradição católica. A minha família toda é de tradição católica também. E eu jamais vou cometer um ato como esse por causa de um capricho, uma bobagem de adolescente. Homem, a sua fé é mesmo em mim e meu filho, ou em si próprio? E não ouse mentir, eu conheço o seu coração. Eu sou a Rainha dos Céus, a Virgem Maria, a Bem-aventurada e para você um dos maiores ícones da sua religião. Eu mesma te afirmo que pode levar a menina para conhecer a realidade das religiões. A espiritualidade é uma coisa que vem de dentro do ser humano. Nem que o meu filho desça dos céus, você vai abandonar uma crença tão equivocada, a qual você luta tanto para não abandonar. O próprio Jesus, ele já direcionou uma palavra, ele falou, segui a paz e a santificação com todos, sem a qual não verás Deus. Então, se eu não tiver paz com meu irmão, com meu próximo, eu não posso entrar no reino do céu, porque o reino de Deus, ele não tem divisão, ele não tem divisão. Nós vemos que existe uma forma de pregar, alguém prega de uma forma, outro prega de outra, mas contudo, se estiver dentro do contexto bíblico, isso não é um pecado, porque o Espírito de Deus ele usa de várias formas. E graças a Deus eu tenho aqui comunhão com todas as pessoas aqui em Pé de Serra, com todos os pastores aqui em Pé de Serra, nós temos comunhão, nós temos essa comunhão ao qual, quando a gente recebemos o convite, na medida do possível, quando dá para a gente que não tem o evento no mesmo dia, a gente atendemos o convite, a gente vamos com a igreja, atendemos o convite ali daquela igreja, juntamente com aquele pastor, e aí a gente congregamos junto. Graças a Deus a gente fazemos eventos, que até no dia 26 nós temos um evento aqui na nossa igreja, e nós convidamos também os pastores de outras denominações, aonde eles estão conosco também aqui, nos alegrando. Nós temos comunhões com a Igreja Batista, com outros tipos de religiões, igrejas aqui, nós temos a comunhão. Por quê? Porque o reino de Deus ele não pode ser dividido. A palavra de Deus vai dizer que um reino dividido ele não subsiste. Então, para lutar contra a força das trevas, a igreja em si, ela tem que ter uma união, tem que ter uma corrente do bem, para lutar contra as forças das trevas. Então, se dividir, não tem como batalhar contra a força do mal. Essa é uma realidade que acontece, dessa oposição. Porque o próprio Jesus, ele falou assim, eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada.
quer dizer, se tornava filho contra pai, nação contra nação, tudo isso por causa do nome de Jesus. O nome de Jesus, ele sempre vai incomodar para aqueles que são opositores, porque existe dois lados, tanto o lado que segue a Jesus e tanto o lado que segue a Satanás. Então existe dois lados, existe as trevas e existe a luz, existe o céu e existe o inferno. Então nós vemos que depois da minha convenção, quantas pessoas que eram meus colegas, que andavam comigo e falavam, às vezes, olha, aí é 2 dias, vai retornar de novo. Ou então muitos se afastaram de mim por eu me tornar cristão, por eu buscar uma nova vida. Já sofri também, em termos de preconceito religioso. Uma certa vez eu estava pregando para uma pessoa, evangelizando na rua, e porém essa pessoa se dirigiu para mim e falou que não gostava de pastor e nem gostava de crente, porque o pastor ele é ladrão, né? Então, às vezes, o diabo colocou na mente das pessoas esse tipo de influência, né? Que o pastor é um ladrão. Mas o pastor, ele pastoreia, ele cuida de pessoas, ele ajuda a transformar a mente das pessoas. Hoje nós sabemos que um médico, ele cuida do físico das pessoas. O médico, ele cuida da parte física, que é a saúde física. E o pastor, ele cuida da saúde espiritual, que é preocupante ainda. Porque uma pessoa, quando ela não tem uma saúde espiritual transformada, ela se eleva a vários tipos de práticas. Então, nós vemos que às vezes nós encontramos essas oposições. Pessoas que às vezes você dá um folheto e de repente nega aquele folheto, não quer. Você vai pregar a palavra, fala, não quero ouvir não quero dar ouvido a isso não. Então, nós encontramos esses tipos de preconceito. E nós sabemos que isso não é nada mais, nada menos do que cumprimento da palavra. Porque o próprio Jesus, ele foi odiado, ele foi crucificado por causa de quê? Por causa da palavra de Deus. Os discípulos de Jesus, eles foram chicoteados, foram humilhados por causa de quê? Por causa da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, muitas das vezes, ela incomoda. E esse tipo de preconceito, ele sempre vai existir no meio do Evangelho. Por quê? A igreja que não é perseguida, não é a igreja do Senhor, não é a igreja de Cristo. Porque o próprio Jesus, ele falou assim, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é o quê? Cruz é sofrimento. Então, essa é o significado de ser cristão. É sofrer, é passar um pouco do sofrimento de Cristo. É muito importante, meus irmãos, a gente servirmos a Deus, né? A congregação Deus tem aqui aberto esta porta de salvação nessa cidade aqui. Temos os cultos aqui todas as quarta-feiras, todos domingos, 19 horas, e às quarta-feiras, 19h30. Estamos lá, portas abertas, né? Para tantos quantos queiram ir assistir os cultos junto com nós, né? E decidirem a sua fé, acharem, né, que a congregação, mais ou menos assim, a gente leva as pessoas lá, mostra como nós servimos a Deus, e a pessoa vai analisar, né, a sua vida que ele leva para poder servir a Deus. Se ele achar que deve servir a Deus junto com nós, vamos juntos lutar pela salvação da nossa, para cumprir a palavra do Pai Nosso. O Pai Nosso fala assim, que assim na terra como no céu, né? Então na terra, espiritualmente falando, não ficarmos juntos, não temos como ficar no céu, porque o Senhor é a palavra do Senhor. Assim na terra como no céu. Então na terra, temos esta missão na terra de propagarmos o Evangelho para a salvação das almas que hão de crer para a vida eterna, né? O santo batismo aqui em Pé de Serra, né? A oportunidade das almas se salvarem. Apenas nós convidamos as pessoas, não chegamos lá e impomos a ninguém se batizar. Convidamos as pessoas, levamos para a igreja e lá o Senhor chama os que hão de se salvar, que é assim que é a obra de Deus. Ó, Mãe Santíssima, a ti eu preciso confessar os meus pecados? Não, eu sou tua advogada. Ah, é que eu não entendo muito de teologia católica.
A senhora não vai me julgar não, né? Não, eu vou te ouvir. Eu não estou aqui para te julgar, filho. Virgem Maria, eu não vou parar de comer minhas farofas, de dançar o meu samba de gafieira. Filho, não foi para isso que eu te chamei em minha casa. Ora, e foi para quê então? Veja, o mundo está passando por um conflito religioso enorme. Virgem Maria, se eu fosse tão poderoso quanto a senhora, eu faria descer um... Cala a boca, estamos no YouTube. Quer derrubar o vídeo? Se o mundo fosse igual ao meu pé de serra, tudo era diferente. Lá, católico vai no terreiro, macumbeiro vai na igreja e a gente, todo domingo de manhã, bota o feijão no fogo e recebe com um sorriso no rosto os testemunhos de Jeová. Infelizmente, esse é um conflito que está longe de acabar. Mas vem que essa é uma geração que vai pôr um fim a tudo isso. Eu quero com você inspirar um indivíduo lá embaixo a propagar uma mensagem de sincretismo religioso. No final das contas, não sabemos qual caminhada vai nos levar ao reino dos céus ou não. Mas nós sabemos qual tipo de caminhada pode nos levar à paz, ao amor, ao respeito, à integridade de todos os que proferem uma determinada religião. De todos os que creem em um dia viver em um novo mundo, em um mundo melhor, em um mundo transformado. Mas nós podemos fazer isso hoje, respeitando, cultivando uma boa convivência com as pessoas que nos cercam. Independente da fé que essas pessoas tenham, a nossa caminhada deve ser juntos e de mãos dadas, respeitando o espaço de cada um. Se você acredita que precisa fazer o bem para obter a salvação e o reino de Deus, eu me arrisco a dizer que esse tesouro da salvação é um mistério e nós, seres humanos, não sabemos exatamente de onde é que ele vai vir. Temos apenas um vislumbre, uma crença, isso através da nossa fé. Mas se você faz o bem para o próximo, com certeza você já vai estar resgatando um grande tesouro, que é plantando o bem na sociedade na qual você vive.